Olá, pessoal, bem-vindos novamente aí para mais uma live da Semana do Cliente Target 2023. Estou vendo aos pouquinhos aqui que o pessoal tá participando, está entrando aqui com a gente. E, bom, mais uma vez eu estou por aqui, né? Vocês devem estar cansados já, estava presente na segunda, na terça, na quarta, hoje de novo. A boa notícia é que amanhã é o último dia, viu, pessoal? Então vocês vão poder descansar um pouco aí de ficar me vendo, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui de BI Low Code e BI No Code, tá? Para muitos aqui, talvez o que eu vou apresentar já até conheçam, tá? Para outros talvez seja novidade, então já quero deixar aqui claro que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade para mandar aqui no Q&A, né, no Perguntas e Respostas, só aqui na barra inferior, onde vocês estão vendo Q&A, tá? Ali vocês podem mandar suas dúvidas, suas perguntas. E, bora lá, pessoal. Então vamos lá, né? Vocês devem ter ouvido aí, simplesmente quem é da área de tecnologia, recorrentemente as expressões, né, de low code e no code, né? O que eu acho interessante é que, poxa, a Target, né, existe desde 1986, né? Então, brinco, né, que a gente faz BI desde antes de existir internet direito, né? E é muito curioso observar como foi um produto e como é um produto muito bem desenhado, muito robusto, e ver que vira e mexe vem algumas tendências, vamos colocar assim, no mundo de tecnologia, que na verdade o Target já tinha isso, digamos certo assim, nativamente, né? Então, bom, quero trazer um esclarecimento aqui para quem não conhece esses termos, não ouviu falar, tá? Tecnologia, pessoal, tá? Ela não pode ser fim, tá? A tecnologia é meio para alcançar o negócio. Então, quando eu faço, por exemplo, tomo a decisão de hospedar minha infraestrutura em nuvem, quando eu tomo a decisão de implantar um BI na minha organização, de que rodar algum tipo de algoritmo preditivo de machine learning para a forecast de vendas ou qualquer outra aplicação de tecnologia, a justificativa não pode ser puramente técnica. Eu estou migrando para nuvem porque nuvem é melhor. Eu preciso entender qual que é o problema de negócio que eu estou resolvendo, ok? E ao resolver esse problema de negócio, tá? Naturalmente, eu preciso democratizar e facilitar o acesso à tecnologia, tá? Porque se eu consigo, né, se eu preciso resolver um problema de negócio, eu não posso permitir que isso fique concentrado na área de TI. Eu preciso, e essa é uma tendência, inclusive o Gartner aponta, é o que a gente chama da consumerização, mais especificamente de BI, tá? O que é isso? Para quem é das antigas, vai ver que o BI no início ele nem tinha esse nome, né? Ele era conhecido como software de apoio à tomada de decisão. O primeiro nome que deram para essa tecnologia. E ela era extremamente engessada e basicamente o que era? Era uma camada de software que você adicionava ao seu RP, por exemplo, e dentro para conseguir tirar alguns relatórios estáticos. Então, que você pudesse, por exemplo, construir um relatório de vendas, ok? Que atualizaria ali uma vez ao dia, tá? Eu não consigo interagir com aquela informação, eu não consigo observar nada, algo muito parecido com as rotinas que a gente tanto encontra nos RPs de mercado, né? A diferença é que a rotina você ainda consegue ir lá apertar um botão e rodar a informação, né? Esse software de apoio à tomada de decisão, você não tinha esse recurso, né? Como eu falei, ele era estático, ali era uma tela estática, um relatório estático, que atualizava somente uma vez ao dia, né? Um painel ali super engessado. Veio a segunda onda disso, tá? A segunda fase do BI, onde ele já se chamava de BI, que é o que a gente conhece do BI Self-Service, ok? Em que você consegue, por exemplo, dar poder ao usuário final para construir suas próprias informações. E a gente está entrando agora na terceira onda, que é a da consumerização de BI, cujo intuito é colocar o BI literalmente na mão do usuário final, tá? Então, recursos que vão vir por aí, tá? Inclusive no Target, é de você, por exemplo, falar, né, análise e o BI montar para você. Então, do tipo, olhar e falar o seguinte, poxa, me traz aí a performance de venda dos últimos 12 meses. E ele vai lá e constrói isso para você. Tá? Em vez de eu ir até o dashboard, a informação vem até mim. Né? Então, estou aqui conversando, como a gente estava falando agora, de repente vem uma notificação no meu celular.
Poxa, seu faturamento caiu aí 10%, ok? Isso por quê? Porque quando você é um usuário técnico, é tudo muito fácil. Mas quando não se é um usuário técnico, mesmo target.com/anywhere, logo entra com o seu usuário com a senha, navega ali na pasta de compartilhados até você achar o arquivo, relatório de performance do fornecedor ABC, mês 1, abrir, clicar, interagir, já fica complexo para quem não tem essa bagagem técnica. E é por isso que a próxima fronteira de desenvolvimento do BI, que vai abarcar aí um forte investimento em UX design, forte investimento em inteligência artificial, em diversas outras tecnologias, vai vir no sentido de empoderar ainda mais esse usuário final, ok? E o low-code e o no-code, pessoal, vem na esteira desse avanço, dessa terceira fase do BI, ok? Que é o seguinte: codar, programar, não é ainda uma skill, e dificilmente vai ser, uma skill que todos dentro de uma organização dominam. Só que cada vez mais, seja para desenvolver um dashboard, ou até mesmo para desenvolvimentos mais complexos, como, por exemplo, desenvolver uma aplicação, um aplicativo, você vai precisar de mais gente e de, principalmente, que isso seja facilitado para o usuário final. E é daí que começam a surgir softwares e aplicações que requerem muito pouco código, daí o low code, que seria algo como pouco código, baixo código, e até mesmo o no code, tá? Que é zero código. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Gabriel, depois você puder até jogar aí no chat, tem uma ferramenta, não sei se você conhece, que é o Bubble, bubble.io, tá? O que é isso? É uma ferramenta low code para você construir aplicativos, tá? Então, se você tem aí, por exemplo, você pegar e eu falar o seguinte: caramba, eu preciso construir um aplicativo rápido aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui de algo que a gente fez internamente. Com a pandemia, né, nós crescemos de tamanho, mas não tinha mais a necessidade de a gente crescer nossa estrutura física. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos mais colaboradores do que mesas. O que nós fizemos, então? Cara, precisamos de um aplicativo de reserva. Eu fui até esse Bubble.io e criei lá esse aplicativo. E eu não sei programar, tá? Então, essa questão do low code e do no code, pessoal, ela vai crescer cada vez mais, ok? E vai crescer cada vez mais justamente porque a nova fronteira de desenvolvimento no BI vai ser tracionada pelo usuário final, e isso não está acontecendo só em BI, gente. Isso está acontecendo nas diferentes aplicações de inteligência artificial, isso está acontecendo nos aplicativos, nas ferramentas de desenvolvimento de código, cada vez mais, tá? As próximas versões dos softwares, por assim dizer, vão criar e vão trazer interfaces para que mesmo o usuário que não consiga programar, não saiba programar, possa contribuir e possa construir. Tá? E, Guilherme, onde é que fica o target nessa história toda? Bom, eu já comentei aqui com vocês, né, que um elemento super importante nessa nova fronteira de desenvolvimento em tecnologia vai ser a entrada da inteligência artificial. Né? E com a target não vai ser diferente. A gente até conversou um pouquinho, quem pôde participar conosco no bate-papo de terça-feira, direto com a Dinamarca. Isso já está sendo estudado para roadmap, que é, poxa, eu conseguir falar com uma aplicação e ela me trazer o dashboard, me trazer a informação. Mas o que é legal, e aí eu vou retomar o ponto que eu falei lá no início, é como que o Target, quando entrou na segunda fase, que foi do BI Self-Service, ele já trouxe o conceito de low-code e no-code. Mesmo antes de hoje estar bombando, né, está um pouco trend topic aí, vamos colocar assim, tecnologia. E, na verdade, o Target já é uma ferramenta no-code quando a gente fala de front-end e low-code quando a gente fala de back-end. Tá? E é um pouquinho disso que eu quero mostrar para vocês hoje e falar, caramba, eu estava usando esse tempo todo a ferramenta e não tinha me ligado, não tinha notado isso. Né? Então vamos lá, né? Acho que eu já falei um pouquinho demais aí, vou mostrar um pouquinho aqui, passar um pouco pela ferramenta, e vocês vão poder ver um pouquinho na prática do que eu estou falando, né? E entender também com exemplos o que é o low-code e o no-code. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então beleza, pessoal. Quando vocês estão dando uma olhadinha aqui Aqui a gente está no que a gente chama do front-end, tá? Vou ser bem didático aqui, também vou aproveitar para desmistificar alguns conceitos mais técnicos. Poxa, toda aplicação, todo software tem a parte que a gente vê e a parte que a gente não vê, tá? A parte que a gente vê é o que a gente chama do front-end, tá?
Então, a parte da frente, ok? A carinha do sistema, ok? Então, quando você acessa o aplicativo do banco lá no celular, Itaú, Nubank, que seja, você está vendo o front-end, aquilo que você vê. Só que para aquilo ali funcionar, você tem bancos de dados, você tem uma série de elementos de outras estruturas de tecnologia por trás, que é o tal do back-end, ou a parte de trás, ok? Que é aquilo que a gente, usuário final, normalmente não vê, não tem acesso. E, bom, o que a gente consegue enxergar aqui quando o assunto é o tal do no-code? Você, usuário final, que não conhece de programação, não conhece de SQL, de outros recursos, consegue navegar e trabalhar dentro do Target de maneira autônoma e sem precisar codar. Então, o front-end do Target é uma aplicação no-code, sem código. Poxa, aqui eu tenho algumas pessoas que estão participando com a gente que são clientes que já estão bastante familiarizadas com isso aqui. Guilherme, constrói para mim um relatório de vendas por produto? Poxa, eu construo. O que eu faço? Eu vou selecionar um objeto. Como que eu crio aqui? Eu vou dar um create table? Não, tá aqui, ó, tabelinha cruzada, é só clicar. Para achar as informações, ó, eu venho no meu dicionário de dados aqui. E o Target permite que eu coloque o tal da camada semântica sobre os meus dados. Eu não vou precisar aqui pegar aqueles nomes feios de banco, né? Poxa, meu faturamento vai ser o VL Said ponto PC Said, que eu tive que trazer com join. Não, cara, dentro do Target, uma vez que eu trouxe a informação, quando eu digo eu, usuário técnico, quando eu estou desenvolvendo, ou eu, consultoria da tarde, quando eu faço a minha integração, eu já coloquei minha camada semântica. E para que eu traga a informação, basta que eu pesquise aqui, ok? Então, eu venho aqui e vou digitar, por exemplo, faturamento. Eu não preciso nem navegar pela minha árvore. Digitei, ele já traz aqui a minha medida. Cliquei, veio para a tela. Se eu quero trazer agora aqui, por exemplo, tinha falado por produto, basta que eu digite agora produto. Pronto. Processo e eu já tenho a minha informação. Se eu quero editar essa tabelinha para agora não trazer por produto, trazer por vendedor, ou na verdade até combinar as duas informações, eu clico aqui, ó, botão direito, definir, eu vou procurar agora vendedor, ou melhor, vou procurar empresa, filial. Além de clicar, também posso arrastar e soltar e construo aqui. Então perceba, eu quero transformar isso aqui agora, por exemplo, Vou fazer uma nova modificação aqui, vou tirar produto e vou trazer pesquisar novamente aqui de produto, eu vou trazer a hierarquia de produto, ok? Bom, agora eu agrupei os meus produtos nas categorias que existem. Eu vou mudar o tipo de objeto, eu não quero ver uma tabela, eu quero ver isso na forma de um gráfico de linhas, por exemplo, ok? Onde eu vou ver aí a performance de cada produto de acordo com as minhas empresas. Aqui, pessoal, a gente não está na live de visualização de dados, tá? Então, aqui, quando eu estou construindo aqui, não necessariamente eu estou escolhendo os objetos mais adequados para mostrar de acordo com a informação. De novo, a gente está trabalhando aqui o conceito do no-code e low-code. Mas percebam que eu construí uma tabela, eu troquei informações, eu troquei até o objeto, e eu não usei nada de código. Eu estou trabalhando não é nem com o meu mouse, eu estou trabalhando com o mousepad aqui, clicando e modificando o gráfico. E mesmo dentro do Target, quando eu vou para soluções um pouquinho mais elaboradas, como, por exemplo, edição gráfica, eu quero, por exemplo, mudar a cor do meu gráfico, legendá-lo. Cara, esquece biblioteca de Python que eu tenho que usar com recursos específicos para plotagem, né? Da época, né? Como eu falei, não programo hoje, mas já programei, acho que era o Matplotlib, né? Você tem toda uma biblioteca com recursos e funções para você fazer a parte de gráficos. Esquece isso, tá? Direto por aqui eu vou definir a cor que eu quero utilizar, vou definir minhas legendas. Então, falar, poxa, eu não quero a legenda aparecendo onde ela está aparecendo, eu quero que ela fique no canto superior em vez de ficar à direita. As cores aqui, em vez de ver esse azul, eu gostaria de definir um laranja para ficar mais claro. Então, perceba que eu estou fazendo toda essa parte de mudança gráfica
sem a necessidade de código, ok? Até mesmo, pessoal, a parte de cálculos aqui, tá? Eu já trago uma série de cálculos, são os mais usuais, inclusive, onde eu consigo navegar, onde eu consigo construir aqui cálculos seus mais utilizados, sem a necessidade de programação. Se eu quisesse, por exemplo, tá? Eu vou tirar aqui onde eu coloquei empresa e vou colocar ano, ok? E uma coisa muito comum, quando eu comparo, comprar, tá? Aqui eu tenho todo um histórico de dados. Vamos melhorar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer filtros, tá? O que seria o meu where lá de uma consulta de SQL ou coisa do tipo. Poxa, basta que eu venha aqui, ó, botão direito, está na barra de critérios. E direto por aqui eu já consigo fazer as minhas filtragens. Então, repare, gente, eu quero focar bastante nisso. Eu não preciso de conhecimento técnico de programação para mexer no target. E talvez alguns que estejam assistindo a nossa live aqui são clientes que estão olhando meio de cara emburrada, assim, Guilherme, você está chovendo uma olhada, você está falando o óbvio. Cara, talvez eu esteja falando o óbvio, mas isso aqui é uma mudança de mindset, tá, pessoal? Porque faz a seguinte reflexão: quantas pessoas na sua empresa estão desenvolvendo no target? E essa resposta eu tenho. São poucos. Tá? Poucos clientes nossos têm mais de um ou dois usuários desenvolvedores. E por que isso se não é justamente tão fácil de mexer e justamente porque eu não tenho aqui a facilidade de dispensar código? Então, eu estou frisando bastante essa questão, pessoal, que é para incentivar vocês e muitos que estão nos assistindo aqui em todas as lives, são os embaixadores de BI dentro da organização. Na outra live a gente estava falando sobre adoção de uso, agora a gente está falando sobre desenvolvimento dentro do target. Vocês têm um papel essencial dentro da organização de desmistificar a complexidade, não só do target, mas também das outras soluções, claro, desde que elas permitem também serem simplificadas e desmistificadas. O ponto principal aqui que a gente está conversando, que a gente está mostrando é, caramba, se o Target é uma ferramenta que dispensa o código aqui, por que ainda sou eu que crio os relatórios para o meu time comercial, para o meu time de compras ou para o meu time financeiro? Se as informações estão disponíveis, é arrastar e soltar, construir sem código, por que eu não estou democratizando isso? Nós tivemos um excelente exemplo da Uniagro na terça-feira, mostrando que eles organizaram, por exemplo, trilhas de treinamento para que as pessoas se familiarizassem com os KPIs, com o dicionário de dados. Então, talvez seja uma boa, dentro da organização de vocês, montar algo do tipo: poxa, peraí, deixa eu pegar aqui o meu comprador, para quem vira e mexe, eu estou construindo um relatório de compras, deixa eu ensinar ele, deixa eu letrá-lo dentro da ferramenta, dentro do target. Ok? E isso, pessoal, vai definitivamente permitir que vocês passem para um outro nível dentro da organização, ok? Mas, filhos e parentes, vamos voltar para a nossa história aqui, né? Então, eu mudei aqui, tirei a empresa, coloquei ano, porque, por exemplo, uma comparação muito comum que a gente faz quando a gente está trabalhando por período de tempo é crescimento, ok? E se eu quiser, por exemplo, comparar períodos de tempo diferentes, deixa eu só mudar aqui para pegar um que tenha dados diferentes aqui dentro da minha base. Uma das coisas mais comuns de acontecer é o que a gente chama do meu crescimento, deixa eu ver aqui, percentual, quanto eu cresci de um ano para o outro. E reparem, eu vou clicar aqui, ó, e ele já me traz o cálculo pronto. Aqui deu 0%, estou numa base demos, 2 anos são iguais. Deixa eu fazer aqui uma outra comparação. Eu vou tirar aqui minha hierarquia de produto e vou colocar, por exemplo, vendedor. Eu não dei muita sorte na seleção da minha base aqui, não. Os 2 anos estão iguais. Deixa eu ver se tem diferenciação de algum outro período. Não, enfim. Mas o cálculo saiu pronto. Então perceba, poxa, o que teria que ser esse cálculo aqui no Excel? Poxa, esse menos esse, dividido por esse, né? Ou alguma fórmula pronta já de cálculo percentual. Cara, eu não precisei nem passar pela fórmula. E para resumir tudo que eu estou falando aqui,
O único ponto em que aí sim eu preciso, né, de uma formação onde aí sim eu vou ter que minimamente entender de fórmulas, entender ali talvez de programação, mas num nível extremamente alto, é quando eu entro aqui no meu módulo de cálculos avançados. Inclusive, convido aí quem não pôde participar da Masterclass com o Fabrício, uma coisa de um mês atrás. Vou até deixar o Gabriel numa saia justa aqui. Gabriel, não sei se foi gravado, mas se for, quiser colocar aí no chat para o pessoal, a Masterclass de cálculos avançados do Fabrício, coisa de um mês atrás, para compartilhar com o pessoal. Mas também nós temos a nossa apostila, o nosso repositório público, lá vocês conseguem acompanhar e saber manusear, e vocês também têm direito ao nosso e-learning, onde lá vocês têm um aulão de cálculos avançados, tá? Então, o único ponto dentro do Target onde eu tenho fórmula, onde eu tenho minimamente programação, acontece aqui, mas mesmo assim numa estrutura de muito alto nível, vamos chamar assim, e as fórmulas são muito poucas, né? Nada se compara a você abrir aquela clássica tela preta do programador que fica ali digitando, digitando e codando, né? Inclusive, estou falando aqui várias vezes de programação, desenvolvimento. Ontem foi dia do programador, né? E se tem algum programador aqui participando com a gente, eu quero parabenizar pelo dia de vocês, né? Até porque esse low code, esse no code que a gente está falando só é possível graças a vocês, né? Que não só estão programando, como agora estão programando interfaces que permitem que outras pessoas programem sem utilizar código, né? Para fechar esse bloco aqui, pessoal, a gente falar um pouquinho de back-end. Então, qual que é o ponto? Isso que eu mostrei para vocês é o no-code. É você criar, é você desenvolver sem utilização de código. Algum de vocês poderia me provocar e dizer o seguinte: Guilherme, entendi, tá? Mas isso aí é mole, isso aí é fácil, isso aí é só o front-end. E o back-end, né? Porque a gente para chegar nesse dicionário de dados aqui, no Target ou em qualquer outra solução, vocês têm que passar tem uma parte de integração. Esses dados estavam disponíveis em outros sistemas, tá? Em bancos de dados relacionais, transacionais, RPs, CRMs, planilhas, enfim. Essa semana vimos até aqui que o Target consegue muito além, buscar até, por exemplo, de Data Lakes ou Data Marketplace. Isso estava em algum lugar. Tá? Agora, como que esses dados chegam até aí? Tá? E aí eu quero mostrar para vocês duas formas desses dados chegarem até aqui. E agora a gente deixa de falar do no-code para falar do low-code. Tá? Eu repeti isso algumas vezes aqui, pessoal. O Target, enquanto produto, né? Todo produto, pessoal, quando você traça um roadmap, tá? Seja um RP, um BI, qualquer produto, por trás do roadmap existe uma visão de produto. As pessoas que estão idealizando o produto, elas têm uma visão do que elas querem que esse produto atenda, tá? Fazendo, por exemplo, paralelo aqui com o marketing, tá? Quando você desenha uma Lacoste, tá? Quando você desenha um produto Lacoste, por exemplo, uma camiseta, você tem um cara de produtos por trás que está querendo fazer o seguinte: eu quero entregar para o meu cliente algo que é temporal, elegante e remete ao clássico. Quando eu estou, por exemplo, desenhando um produto que é a minha Fanta laranja, eu quero algo divertido e que remeta principalmente à questão da criança ali, né? Se laranja, azul, é sempre um combo, um clássico infantil que vocês vão reparar em diversos produtos, diversas comunicações voltadas para o público infantil. Falando do software, não é diferente. Tá? Toda vez que eu idealizo e penso no software, eu estou sempre pensando em que eu quero atingir com esse produto. Tá? Só um parênteses, Gabriel, muito obrigado aí. A live de cálculos avançados, a Masterclass está aí, para quem quiser depois assistir a gravação. Te coloquei numa fria aí, né, Gabriel? Mas sempre aí você dá um jeito, né? Obrigado. E aproveitando, voltando então ao nosso tópico aqui, com o Target não é diferente, também tem uma visão. E a visão do Target é de democratizar o acesso à informação. É com isso que nós estamos preocupados. Eu quero que cada vez mais empresas e mais pessoas dentro das empresas possam ter acesso a uma ferramenta de BI e possam usar dados e possam usar informação no seu dia a dia. Por isso que o back-end da Target, ou seja, as ferramentas de back-end da Target, de motor GTL, de motor de modelagem, são as que nós chamamos de low-code. Quem aqui mexeu com o estrutura de SQL Server sabe como a coisa pode ser complexa. Mas com o Target não, tá? Toda jornada começa no ETL Studio, ok? Vou minimizar agora aqui o Target rapidinho.
para que a gente possa, então, falar da ETL. Toda jornada começa aqui. E o que é o eMemory ETL Studio? É um componente do Target, onde você cria seu projeto de ETL. E o único código que você vai usar aqui é a consulta à sua fonte de informação sobre o banco de dados. Quando você cria aqui, né, um projetinho, aqui é só até pegar um projeto já pronto, ele vai estar mais construído, vão ter aqui mais informações para a gente entender e perceber. Toda a construção, ó, desde a conexão à fonte de dados até a etapa final, onde eu construo meu DW, é feito através dessas caixinhas, pessoal. Tá vendo essas linhas de código que estão aqui abaixo, o load, declaração de data source, e por aí vai? Nada disso aqui, pessoal, eu precisei codar ali na raça. Esse código aqui ele é escrito automático cada vez que eu vou colocando as minhas caixinhas. E aqui eu pensando melhor, né, para não mostrar o pronto, eu vou até voltar atrás do que eu fiz aqui, vou abrir um do zero para vocês verem esse código sendo escrito. E eu gosto muito dessa interface aqui, porque não teria exemplo melhor que o low-code, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou adicionar uma nova fonte de dados, pegar uma conexão genérica aqui. Não vai estar funcional, só quero demonstrar, mas eu criei aqui como se fosse minha conexão Excel. E vou criar aqui também uma conexão, por exemplo, o meu SQL Server, vamos supor que eu tenho um banco em SQL Server, tá? Então, eu criei aqui as minhas conexões, tá? Dentro das conexões, processo padrão, onde eu vou identificar, fazer o apontamento com o banco de dados, usar o usuário e senha que fazem ali o acesso ao banco. Aqui sim, pessoal, aqui já tem um pouquinho de conhecimento técnico, tá? Aqui não é, né, para o usuário final estar trabalhando, já já eu vou mostrar como que o usuário final faz isso aqui, mas agora eu já estou me direcionando ao público de TI, porque eu estou falando agora de low code, código, mas pouco, tá? Mas para quem é TI e está me acompanhando, sabe que isso aqui é relativamente básico, é relativamente tranquilo, né? Apontamento para banco de dados, usuário e senha de leitura, é algo de dia a dia aí da equipe de TI, de tecnologia, tá? E o que é legal? O que é legal é o seguinte, pessoal. Criei aqui, né, as minhas fontes de dados, me conectei a elas. Agora eu preciso declarar as minhas fontes de dados, né, trazer elas para dentro do meu projeto. Ó, caixinha já está aqui, ó. O meu toolbox, que é o que me permite navegar e ter aqui todas as minhas informações, ó, já estão aqui, ok? E basicamente eu só preciso do seguinte: basta que eu arraste uma caixinha, ó. Então a caixinha está aqui, e o código vai começar a ser escrito aqui abaixo. Então, eu estou declarando minha fonte de dados, eu vou declarar o meu SQL Server. Ó, a linha de código da minha ETL foi escrita aqui utilizando uma simples caixinha, ok? Uma vez que eu declarei aqui a minha fonte de dados, eu posso começar a trazer consultas. A gente viu mais cedo aí, mais cedo não, né? Vimos em várias lives ao longo da semana aí, a minha função de import. Quando eu clico aqui, ó, nessa caixinha aqui, onde eu vou escrever a minha query, vou colocar aqui, por exemplo, o meu select, né, asterisco, from, e aqui eu colocaria a minha tabelinha, é o único momento onde eu vou começar a escrever e onde vai ter código aqui, porque todo o restante do processo é em alto nível. Tá? Viria aqui, vou colocar, por exemplo, o meu save database. Isso aqui seria a menor estrutura possível, né? Declare minha fonte de dados, faço algum tipo de importação e salvo o meu banco de dados. Pessoal, nesse processo aqui, eu estou construindo duas coisas. A minha ETL. ETL, para quem não conhece, extrair, transformar, carregar. O L é porque está em inglês em load. Que é o meu algoritmo, tá? Ou a minha linha de código, igual vocês estão vendo aqui, que vai ser responsável por extrair os dados das minhas fontes de dados, transformar e carregar. Carregar onde? Carregar em algum outro banco de dados, algum repositório que eu vou acessar, que é o meu Data Warehouse, esse Save Database aqui, tá? Pessoal, construí uma ETL e construí um Data Warehouse arrastando caixinha. Eu não precisei de um Python, eu não precisei adicionar integrações entre diferentes sistemas, então
a magia, né, a graça assim do in-memory, né, acho que foi de longe assim dos investimentos, né, em produto mais sagazes assim que nós já tivemos aqui, modéstia à parte, de simplificar, né, de descomplicar até o que era complexo de novo. Quem aqui trabalhou com SQL Server lembra quão complexo era fazer isso por lá. E como que, de repente, né, toda aquela construção, aquele emaranhado de softwares que estavam se comunicar, e consultas, e cubos, se transformou em arrastar a caixinha e colocar aqui as consultas. E, poxa, essas consultas eu não precisei nem de Python, outras linguagens mais complexas. Eu estou trabalhando com PLSQL, tá? O Select, tá? Que a gente geralmente utiliza na hora de trabalhar com dados. Então, ao fazer isso aqui, pessoal, onde eu quero chegar, né? Com o in-memory, tá? Com a tecnologia in-memory, mesmo o back-end, ele se torna descomplicado, ele se torna simples, tá? No-code, não. No-code, não. Low-code, tá? Já vou falar um pouquinho do no-code. Mas essa é a pegada. Eu estou descomplicando todo um processo de criação de data warehouse, criação de ETL, colocando em prática um sistema bastante simples e que dispensa o código. Quem vai codar é o target. Ó. Eu vou inserindo as informações aqui numa camada de alto nível, onde eu vou lá, digito senha do banco de dados, digito o usuário, arrasto a caixinha e o código vai sendo criado aqui para o target. Tá? Então, eu faço até uma analogia lá com o módulo de relatórios avançados, né, que faz o trabalho sujo, de pegar a informação, replicar, mandar cada processo de informação. Mesma coisa, o trabalho mais sujo, mais bruto, de fato, escrever o código que vai ser responsável por comunicar com a máquina e trazer a informação, quem vai fazer o target, né? Eu vou brincando de Lego aqui, construindo a minha ETL, tá? E vou trazer adicionalmente aqui, só para pegar aqui um exemplo bem simplesinho, pegar um aqui para a gente ver, que uma vez que eu construo minha base de dados, eu preciso construir o meu modelo de dados, né? Onde eu vou dizer ali quem é tabela dimensão, tabela fato. Agora sim, já começa talvez a ficar um pouquinho mais técnico, mas ainda assim, pessoal, toda a minha construção, ó, é bastante simples. Quando eu trago aqui as minhas tabelas que eu construí lá na ETL, como é que eu crio o relacionamento? Eu clico e eu arrasto. Eu conecto uma linha em relação à outra. E nisso eu vou construindo os meus relacionamentos. Como é que eu crio uma dimensão? Como é que eu crio uma medida? Quando eu tenho aqui dentro, por exemplo, do meu cubo, dentro da minha invoice, cara, basta que eu pegue um campo direto da tabela e coloque aqui dentro da minha pastinha de medidas. E aí, ó, direto aqui eu já vou definir o tipo daquela medida, o tipo de agregação, o formato que eu quero que apareça. Consigo até mesmo fazer uma partição aqui dessas dimensões. Então, também a minha parte de modelagem se torna um simples arrastar e soltar com o target. Tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntinhas aqui, pessoal. Eu vou agrupar para responder todas no final, tá? Só para não perder aqui a lógica ali da construção do no-code e low-code, mas continuem ali acessando, tá? Mandando e perguntando as dúvidas. Guilherme, bacana. Então, você já está mostrando aqui um pouquinho de como que a gente consegue, no back-end, construir um projeto de BI empresarial com pouquíssimo código. Tem alguma maneira ainda mais fácil? Tem. Tá? Atenção aos casos de uso que eu vou passar agora, mas o Target ele tem como um módulo adicional, que muitos BIs por aí têm como o BI inteiro, né? Ou seja, o que é um complemento do Target é uma solução de BI inteira de outras soluções de mercado, que é o módulo de descobrimento de dados, tá? Vamos voltar agora a falar desse fio do usuário final, tá? O usuário final, essa parte que eu mostrei aqui, ela já é um pouco mais complexa, tá? Essa já tem que ter o mínimo de conhecimento de banco de dados, modelagem multidimensional e SQL, tá? Então, o back-end do Target, o in-memory, né? O que o in-memory possibilitou e trouxe, tá? E vocês, clientes, podem se orgulhar de ter uma solução dessa dentro de casa, é contar com o BI ponta a ponta, ou seja, que tem inclusive a parte de construção e integração, low code, ou seja,
com pouco código que facilita a utilização e o trabalho dos usuários técnicos. Então, o back-end do target, eu falei, o front-end é no-code, o back-end é low-code. Então, não sei se todo mundo aqui tinha essa noção, de repente eu vi essas trends aí no mercado e não conhecia, mas, bom, agora vocês têm uma noção um pouquinho melhor do que é o tal do low-code e do no-code. Só reforçando um outro caso de uso aí, vocês podem ver que eu mandei um pouco acima, né? Que é o do Bubble.io, que é para construção de aplicativos, tá? E é um outro caso de uso de low-code e no-code. Mas beleza, então, back-end do target no-code e o front-end do low-code, desculpa, e o front-end do target no-code. Agora, Guilherme, me conta uma outra coisa. Você comentou do in-memory, você comentou da questão do no-code, low-code, usuário técnico, usuário final. Poxa, legal que o back-end do target ele é low-code, mas ele ainda tem algum code, né? Eu consigo, né, de alguma maneira, integrar dados, fazer esse trabalho que é mais de integração, de extração de dados, sem passar por código? É aí que entra o Data Discovery. E eu brinquei um pouquinho, porque algumas soluções de BI, pessoal, só tem esse recurso que eu vou mostrar agora. É só isso, tá? Eles são simplesmente uma ferramenta de visualização de dados que dispõe de conectores pré-prontos para você trazer informação aqui. Como a gente está aqui no modelo de BI empresarial, isso aqui se reduz a um módulo da solução, que é muito mais completo. Tá? O que é o Data Discovery? Né? O Data Discovery, pessoal, eu gosto de quebrar ele aqui em dois casos de uso. Tá? O primeiro vem do nome, tal do descobrimento de dados. Não sei se é o caso de todos aqui, mas quando você está na sua jornada, né, de orientação a dados, de construção de uma cultura baseada em dados, chega uma hora que o dashboard ele atinge o seu limite de capacidade. Como assim? As necessidades de informação elas não são mais tão estáticas, tão duradouras, né? Não é saber, por exemplo, a performance de vendas por vendedor e por departamento. Isso você tem que estar diariamente acompanhando, né? Não, essa necessidade ela é perene na organização. Hoje a organização precisa saber a performance por vendedor, amanhã ela precisa, e daqui a 5 anos ela vai continuar precisando saber disso. E de igual maneira a gente pode falar de fluxo de caixa, DRE, sugestão de compras, isso não muda, essas necessidades analíticas não mudam. Mas à medida que você vai tomando gosto aqui, você começa a olhar e falar o seguinte, caramba, eu queria apurar uma campanha de vendas que, poxa, campanha relâmpago, vai durar uma semana, né? Ou, poxa, eu gostaria de saber aqui, estou vendo que a gente tá perdendo muito cliente e eu gostaria de saber, tentar ver se isso tem alguma, por exemplo, relação geográfica, né? Eles estão numa região específica, a gente vira e mexe, por exemplo, a gente faz análise aqui do seguinte sentido, poxa, como é que a gente pode ter mais, por exemplo, penetração na região do Mato Grosso, né? E aí a gente contrata, né, empresas de inteligência comercial que fornecem para a gente uma base de empresas com a característica que a gente quer naquela região. Isso não está no meu RP, isso não está aqui, a gente utiliza CRM, né? Não está no meu CRM, tá? Foi um dado externo. E não faz sentido, tá? Eu colocar, né, eu falar aqui com a nossa equipe de TI interna e falar, olha, pega esse Excel aqui que veio da nossa agência de inteligência comercial, coloca aqui no Target. Porque talvez eu coloque e eu vejo e falo, caramba, eu já atingi o máximo do que eu tenho de penetração possível no Mato Grosso e descarte. E aí você imagina, né? Eu pego uma análise, eu pego uma planilha, que eu vou usar uma única vez para tentar achar uma informação. Pode ser que eu não tenha, pode ser que eu ache, pode ser que eu não ache. E eu vou ter todo o meu trabalho de modelagem. Depois isso vai estar lá na minha ETL, sendo atualizado diariamente, sendo que eu usei uma só vez, ou seja, aquilo vai virar lixo muito rápido. É aí que entra o módulo de descobrimento de dados. Por isso, esse nome de descobrimento é para a gente fazer em BI realmente uma busca que pode e não pode, e pode não chegar a nenhuma conclusão. Então, eu pegar essa lista, como eu falei, de empresas dentro do meu perfil de cliente ideal e jogar dentro do target para mexer e para explorar isso. Tá? Então, isso é um ponto do descobrimento de dados. E pode ser usado em outras questões. Eu quero, por exemplo, trazer aqui um dado de
saúde, eu quero trazer um dado, uma informação de temperatura, né? Eu falo na live do Fabrício, né, que ele mostrou como é que a gente usa se conecta a Data Marketplaces, tem lá diversas possibilidades. O Fabrício mostrou um pouquinho como você inclui elas no seu projeto. Mas, de repente, você quer um arquivo CSV específico que não precisa estar incorporado ao seu projeto, você só quer pegar uma parte específica. Nesse caso, pessoal, é onde você pode usar o Data Discovery. Tá? O outro caso de uso, tá, do Data Discovery para empoderar o usuário final na sua construção de análise, quando ele precisa muito rapidamente trazer uma informação do sistema. Tá? Mas então vamos lá, vamos por partes. Tá? Quando eu abro aqui o meu Data Discovery, o que eu tenho é uma versão extremamente reduzida, simplificada, daquele meu back-end, onde, em vez de eu passar por ETL e modelagem, eu venho aqui em fontes de dados, e aqui eu vou adicionar minhas fontes de dados. Ó. Reparem, as mesmas fontes de dados que a gente estava vendo lá no in-memory, tá vendo? Estão aqui. Tá? Inclusive, por exemplo, de SQL Server. Ok? Então, mesmo a conexão direto ao banco, eu posso fazer isso direto aqui pelo meu Data Discovery. E aí, pessoal, se o meu time de produto estiver vendo isso aqui, vão pedir minha cabeça. Eu não estou dizendo, deixar bastante claro, que o Data Discovery substitui o in-memory. Não, são usos de caso completamente diferentes. Aquilo que é perene, estático, construção de Data Warehouse acontece lá no in-memory. Aqui é o pontual. Imagina que eu queira só extrair cadastro de cliente para fazer uma análise pontual. E por alguma razão isso não está no meu projeto padrão lá, que está aqui, que me aparece aqui à esquerda. Eu posso, direto pelo Data Discovery, subir e carregar aqui as minhas informações de banco, extrair somente aquela minha tabela, ó, tá vendo aqui o comando? Então, eu vou selecionar aqui, eu coloco o nome da minha fonte de dados, aí tanto faz, mas eu aponto para o servidor, a base de dados que eu quero utilizar, a autenticação que eu vou utilizar, se não for o Windows, ele vai pedir aqui um usuário e senha, a tabela, né? Então, PCNF-SAID, quem é do Intor aí vai saber do que eu estou falando, ou se for, por exemplo, um Proteus, um T2, D2, né? E por aí vai, SAP, eu tenho lá a minha OINV, NINV, enfim. Então, eu aponto e eu escolho o comando, e ele vai me puxar aquela tabela específica. Então, isso aqui, pessoal, não é para construir o meu projeto de BI empresarial, tá? Muito cuidado, precisava fazer esse disclaimer aqui. Mas uma vez que eu faço, eu construo, eu tenho a minha fonte de dados, ele não vai me deixar porque eu não coloquei nada, mas eu tenho a minha fonte de dados construída, tá? Ou como eu falei agora há pouco, poxa, um uso muito comum eu uso através de planilha, né? Uma planilha de comissionamento, uma meta, de novo, algo pontual que eu consigo vir aqui inserir. Aqui eu vou pegar um apontamento de um arquivo que eu separei, que está aqui na minha pasta de usuários. Então, usuários, Guilherme, deixei aqui direto na área de trabalho para facilitar. Beleza, meu arquivinho de demo. Salvei. Já até está criado aqui, vou colocar como 2. Então, ó, aparece aqui, ele já está fazendo a conexão, ó, criando. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui como disponível. Tá? E o que está acontecendo com isso aqui, pessoal? Isso é muito bacana. Por quê? Isso aqui, pessoal, é toda essa etapa aqui. Nossa, Guilherme, então Data Discovery, ele simplifica até o IMEM? Não, de novo, são usos de casos diferentes. Aqui eu voltei a falar da perspectiva do usuário final. Então, o usuário final precisa fazer uma análise rápida. Ele tem à sua disposição uma ferramenta no-code para fazer. Sem código. E uma vez isso pronto, a parte de modelagem é feita automática. Tá? Eu consigo, quando eu venho aqui, editar as propriedades e dentro desse meu arquivo eu consigo trabalhar nele, ok? Mas se eu não quiser fazer por isso, de maneira automática, o Target traz a modelagem aqui, já aplicando a camada semântica, já aplicando as funções de agregação baseadas nos tipos numéricos. Então, se ele enxerga, por exemplo, um campo na minha planilha que é de texto, ele já traz isso como uma string, já traz como uma dimensão. Se é um campo numérico, ele já vai trazer aqui como uma medida, ele vai disponibilizar a média, a soma e a contagem já prontas, e você começa a trabalhar aqui sem passar por código. Vamos chegando ao final da nossa live, pessoal, e eu vou agora passar para a parte de perguntas e respostas e fazer uns avisos finais. Mas no que eu gostaria de concluir aqui, então, falando com vocês, né?
como que o Target ele já é nativamente uma plataforma no-code e low-code, tá? E dentro dessa interface, né, desse modo de trabalho low-code, no-code, nós já temos aí duas ferramentas, né, dois módulos que suportam isso, tá? Então, além do front-end, do self-service, por onde eu comecei, que é totalmente no-code, eu tenho o in-memory, que permite que eu faça um trabalho de integração em projeto de BI low-code, e eu tenho Data Discovery, pessoal, empoderando até mesmo o usuário final para fazer uma integração, para fazer uma rápida conexão à fonte de dados de maneira totalmente no-code. Tá? Então, pessoal, tem muito buzz aí em cima dessas duas palavras, e eu gostaria de passar para vocês como que o Tart ele já está inserido dentro desse contexto, e como eu posicionei antes, né? Inteligência artificial, machine learning, consumerização de BI são as próximas tendências aí na fronteira de desenvolvimento de BI, para que cada vez mais a gente empodere o usuário final no seu trabalho. Tá? Umas perguntinhas aqui que chegaram, então eu quero chegar aqui, pegar Márcio da Ciclomed, um alívio, alguém falando nossa língua. Obrigado, Márcio. Assim, esse é o objetivo. Eu espero que eu tenha conseguido ali descomplicar um pouco, né? A live era um pouco isso, né? Por trás aqui, quando a gente estava planejando, falou, poxa, a gente precisa seguir aqui o nosso mote aqui, né? E simplificar esses termos aí de mercado, low code, no code, como é que o in-memory, o Data Discovery conseguem, né, apoiar nisso. Então, fico feliz aí que tenha ajudado, né? Uma outra pergunta anônima. Guilherme, tem como conectar via ETL uma API? Sim. Como que funciona, tá? Acho até algo que foi perguntado também na live do Fabrício. APIs, tá? Tem as mais diversas ali, né? Comandos, pode usar um SOAP, você pode colocar um REST API, mas o ponto é, consumir API, tá? Nós ainda não temos dentro do Target drivers prontos que já simplifiquem esse processo sem passar por uma camada de programação, tá? Então, como que a gente tem enfrentado esse desafio? Tá? Bom, primeiro, o mais clássico. Um programador, um desenvolvedor, utilizando Python, outro código de sua preferência, vai construir, vai programar códigos que vão consumir essa API. Vão extrair essas informações, vai jogar, por exemplo, num banco relacional, num Postgre, e o Postgre você conecta no Target, tá? Aí você tem um caminho. Um segundo caminho foi um pouco o que o Fabrício comentou aqui. Muitas das fontes vão disponibilizar duas formas de acesso, uma através de API e a outra através de um driver ODBC, por exemplo. Tá? O caso do Snowflake. Se você tem, por exemplo, um driver ODBC, resolvido. Você conecta, tá, o driver ODBC ao target. Tá? Se você pensar ali na lista de componentes, tanto do Data Discovery quanto do in-memory, vocês vão identificar que existe lá um componente que é o ODBC, você vai fazer uma conexão ao driver ODBC e você começa, a partir dali, com o seu PLSQL, tá? Então, essa é uma forma de você não ser tão hardcore ali na API, tá? E é o terceiro caminho, esse, de novo, já a gente está falando de futuro, estamos falando de roadmap, é você ter os drivers ali já prontos, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Google Analytics. Se você quer fazer uma conexão ao Google Analytics, que é através de API, você já tem um driver pronto dentro do Target. Significa o quê? Que já tem a inteligência de puxar, identificar as tabelas e os campos e trazer para dentro do sistema, e a partir dali você vai dizer, olha, eu quero essa e essa tabela, tá? E a ideia é que a gente possa expandir cada vez mais para outras APIs de mercado aí, né? Então, nós temos essas três formas de trabalhar com APIs quando a gente fala de ETL. Belezinha? Próxima pergunta do Eliseu. Quando utilizo o Data Discovery, todos podem acessar os dados? Ou só o usuário que criou? Sim, Eliseu, não demonstrei aqui, mas o Data Discovery também tem a sua camada de governança, tá? Então, da mesma maneira que você constrói no back-end lá utilizando o in-memory, no Data Discovery você consegue habilitar, quem pode e quem não pode utilizar o Data Discovery, e o produto daquilo que é criado, daquilo que é utilizado, quem pode e quem não pode acessar. Então, fui lá construir um relatório no Data Discovery, quem pode ver e quem não pode ver aquele relatório. Um ponto importante, né, assim, talvez seja um pouco óbvio, mas não custa reforçar. Poxa, eu liberei o acesso ao Data Discovery.
e ele extraiu um Excel do ERP, porque ele tinha acesso do ERP, e construiu um relatório, que envolve, por exemplo, dados de margem de produto, que ele pegou do ERP. Mas no target, o usuário dele não pode ver margem. Cara, essa referência cruzada não existe. Então, é muito importante, quando você for empoderar o usuário com Data Discovery, que a camada de governança do target ela vai funcionar, ela vai estar ali presente, mas você também tem que se preocupar com a camada de governança fora do target. Porque você pode ter tudo muito bem parametrizado no target, né? Mas se ele continua tendo acesso, por exemplo, direto ao ERP, e do ERP ele consegue extrair todas as informações, e ele pegar no Data Discovery, ele vai conseguir manipular as informações. Tá? Então, você regula a utilização do Data Discovery e você governa o resultado da criação e do trabalho no Data Discovery. Agora, as fontes de dados que ele vai poder acessar a partir do Data Discovery, isso é fora do target. Isso é direto no ERP, no CRM, por aí vai. Deixa eu ver se nós tivemos mais algumas perguntinhas chegando. A princípio aqui não. Então, pessoal, indo aqui para os recados finais. Pela quarta vez eu vou falar isso para vocês, desconsiderando ali a mesa redonda. Pessoal, sigam a gente no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Se inscrevam para receberem notificações e ficarem atualizados de tudo aquilo que a gente fala. E mais uma super promoção aí para vocês que estão participando com a gente, mais um cupom de desconto, tá? Válido somente até o final do mês, tá? Para você que está aqui, é nosso cliente, está participando da live, tá? Vocês acabaram de ganhar 15% off, tá? Na contratação do eMemory ou do Data Discovery, tá? Se você quiser, inclusive, levar os dois, falou, poxa, Guilherme, gostei do que você falou aqui, faz sentido, você consegue levar 25% off, tá? E para ter esse direito, é só pegar o cupom que está disponível aqui nesse QR Code, tá? Momentos finais aí da live, pessoal, escaneiem o QR Code e respondam aí a pesquisa de satisfação, dizendo o que vocês acharam da live, tá? Se gostaram, se gostaram do tema, se gostaram do que eu apresentei, se tiverem comentários também para próximas lives, é um prazer ouvir vocês aí. Mais uns minutinhos aqui para pegar aí o QR. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E é isso, pessoal. Então, encerramos mais um dia, né? O penúltimo dia da Semana do Cliente. Recadinhos finais, tá? Amanhã, sexta-feira, concluímos, tá? A Semana do Cliente aqui na Target. Temos três painéis, desculpa, amanhã. Então, pessoal que está aí, amanhã na parte da manhã, sessão de tira dúvidas com suporte, tá? Só a Target, pessoal, que oferece 3 horas ali a manhã inteira, direto com o nosso time de suporte, para você vir tirar dúvidas da ferramenta ali ao vivo, tá? Então vai ter uma primeira parte que vamos percorrer as principais dúvidas que surgem, mas depois nosso time vai ficar à disposição lá nesse formato meio de plantão para ouvir o que vocês tiverem de dúvidas sobre a ferramenta e quiserem perguntar. Então aproveitem, pessoal, que poucas empresas, tá? A Target é a única que eu conheço que bota a cara para jogo e fala, cara, vamos lá, vamos resolver seus problemas, tá? Então amanhã, toda a parte da manhã está dedicada nessa live super exclusiva, direto com os nossos analistas de suporte, para tirar dúvidas do target, dos sistemas, aberto ali para vocês, tá? Às 14 horas, pessoal, tem muita gente que está participando esse ano que não é cliente, tá? Então, às 14, estarei aqui novamente para conduzir uma demo completa do Target, tá? Então, eu vou mostrar todas as funcionalidades, todos os recursos, como funciona. Essa é uma excelente oportunidade para você, que ainda não é nosso cliente, conhecer o produto. E se você já for, por que não aproveitar ali, refrescar um pouco a memória, relembrar de alguma coisa que talvez você tenha esquecido da solução? É sempre bom ali uma atualização. A gente fecha o dia, pessoal, a gente vai emendar uma coisa na outra, tá? Às 16 horas, tá? O diretor executivo da TOTS para varejo de distribuição, Eloy, vai estar no bate-papo com o Alan, fechando a semana, num assunto que a gente tem que estar o tempo todo revisitando, que é a experiência do cliente. Então, eles vão discutir um pouquinho sobre como a tecnologia tem apoiado a melhorar a experiência do cliente. Essa live começa às 16, como todas as outras, termina ali por volta das 17, uma hora de duração, e a gente já vai emendar, pessoal, na nossa cerimônia de encerramento, tá? Algumas coisas importantes que a gente vai fazer. A gente vai primeiro anunciar quem foram os ganhadores do nosso concurso, tá?
Então, a gente está computando aqui, as pessoas estão participando do maior número de lives, tá? E o primeiro colocado, e os 3 primeiros colocados vão ganhar prêmios exclusivos da tarde. A gente vai fazer o anúncio ao vivo amanhã. A gente vai sortear ao vivo o ganhador da Alexa, tá? Lembrando que vale apenas para os 100 primeiros inscritos. Então, esse aí é um benefício só para quem correu lá e se inscreveu rápido. Tá? E nós também vamos aproveitar essa live, além de agradecer, para fazer um convite super especial para a Semana do Cliente de 2024, ok? Então não percam, fiquem ligados aí na programação, todas as informações estão no grupo do WhatsApp e na página, na landing page do evento, targetbrasil.com/Semana do Cliente 2023. Obrigado, pessoal, um ótimo dia e fiquem ligados amanhã para mais lives.